Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu venho aqui nesse canal para dar continuidade à série de comentários sobre livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui nesse canal, sempre puxando para o lado da sociologia, da antropologia, da investigação histórica, da ciência política, da mãe de todas as sabedorias e ciências, que é o amor à sabedoria, a filosofia, seja a filosofia em geral ou a filosofia política e também a ciência política. E porventura eu trago alguns temas da nossa literatura brasileira e também da sociologia brasileira. E faço alguns documentários, tem alguns documentários aqui no meu canal sobre a história do Brasil que vale muito a pena vocês conferirem. Tem até uma playlist só de vídeos sobre a história do Brasil. E como naturalmente teremos hoje na obra que eu quero falar, a formação histórica da nacionalidade brasileira, do grande Manuel de Oliveira Lima, né? O Oliveira Lima, nascido em 25 de dezembro, no Natal, né? 25 de dezembro de 1867 e faleceu em 24 de março de 1928. Ele foi embaixador, nasceu em Pernambuco, no Recife, né? Assim como grandes outros intelectuais, inclusive o seu contemporâneo, que fez várias menções ao seu trabalho e escreveu um livro sobre ele chamado O Dom Quixote Gordo, né? Que é o grande Gilberto Freire. Ele foi um mentor do Gilberto Freire, ele foi uma grande inspiração para o Gilberto Freire, que vai escrever sua magnum opus Casagrande Senzala em 1933. O Sérgio Buarque de Holanda escreve o Raiz do Brasil em 1936. E o Gilberto Freire, eu conheci o Oliveira Lima, né, através do Gilberto Freire, uma indicação do sebo Só Pepitas. Já fazendo aqui a promoção do sebo desses dois amigos meus, que se chama Só Pepitas. O sebo Só Pepitas é um sebo de excelência, onde lá eles vão mineirando livros raros nos sebos de São Paulo e disponibilizam para venda para todo o Brasil, né? Vou deixar na descrição desse vídeo a página do Instagram deles, do sebo Só Pepitas. Vale a pena vocês conferirem, porque com certeza vocês vão se deparar com algum livro que vocês estavam procurando, ou vai surgir um novo interesse. E os livros, assim como as viagens, as visitas às exposições, são coisas que a gente gasta para enriquecer ainda mais, para ficar mais rico, né? E eles me indicam muitos livros. Boa parte dos livros que eu trago, as resenhas aqui no canal, é de indicação desse grande amigo meu Douglas, que ele tem esse projeto de pegar livros raros e disponibilizá-los para venda para todo o território nacional, né? Também gostaria de fazer a promoção do meu blog, o meu blog que se chama pelorevés.blogspot.com. Vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês acessarem meu blog. Lá vocês encontram os meus livros para baixar, os livros de minha autoria. Estão todos eles diagramados em PDF, com fácil conversão para EPUB, caso vocês vão ler no Kindle, né? E lá eu tenho vários ensaios sociológicos e antropológicos, e históricos também. Eu tenho um livro que se chama Uma História dos Movimentos Nacionalistas, onde eu analiso os movimentos nacionalistas desde a Ação Française, né? Desde a Ação Francesa, do Charles Maurras até os dias atuais, passando por Leon Degrille, Cornélio Codreanu, José Antônio Primo de Rivera, da Falange. Então, passando por todos esses movimentos dos anos 20 e 30 e também do pós-Segunda Guerra Mundial, né? Tem um ensaio sobre a guerra que se chama Bellum, a guerra como atividade humana, onde eu analiso as guerras desde a antiguidade até os dias atuais, até a guerra da Ucrânia, por exemplo. E aí eu deixo a pergunta, né? Eu deixo uma pergunta, uma indagação. Será que a nossa natureza ela é belicosa? Será que a nossa natureza ela é beligerante? Ou nós somos o bom selvagem que o Rousseau falava, né? Tem outros livros também, uma trilogia de aventuras do Donoso Bueno, que são 3 romances históricos ambientados... É uma ficção, são ficções, né? Mas ambientadas em eventos históricos, como no Brasil escravista e na Revolução de 1924 tenentista, o segundo livro na Guerra Civil Espanhola e o último livro na Rio de Janeiro dos anos 50. Tem meus livros de crônicas, minha magnum opus, Cadarços Brancos entre o Sonho e a Barbárie, onde eu escrevo sobre o neonazismo no Brasil. Então vale a pena vocês conferirem, tá certo?
Bom, recados dados, vamos então ao livro de hoje, Formação Histórica da Nacionalidade Brasileira. O Oliveira Lima, ele foi um embaixador de 1890 até 1904. Ele foi embaixador do Brasil em vários países, Estados Unidos, Bélgica, França, e ele se envolveu em polêmicas até sobre a anexação do Acre, por exemplo, né, quando a República Brasileira queria anexar o Acre. Ele se envolveu em polêmicas porque ele se posicionou contrário a isso, né? Tinha o Barão do Rio Branco, grande diplomata brasileiro. E o Oliveira Lima, ele viveu um período muito fecundo da história brasileira. Ele pegou o Império, o Segundo Reinado, ele nasce em 1867, ele assistiu à proclamação da República, né? 15 de novembro de 15 de novembro de 1889, e em 1891, a Constituição Republicana, a primeira Constituição Republicana, que vai dar origem a toda essa movimentação de anexação e fortificação do território brasileiro, muito por conta do positivismo do próprio Floriano Peixoto, que foi logo depois do Marechal Deodoro, né? O Floriano Peixoto, quando você tem a expansão do território brasileiro e a supressão dos movimentos autônomos federalistas, vamos dizer assim, né? O pouco de federalismo que tinha, ele foi suplantado pela centralidade, foi a centralização, né? E o Oliveira Lima, ele era de Recife, Pernambuco, onde grandes intelectuais viveram e onde depois vai ter a Recife do Tobias Barreto, da próprio Silvio Romero, né, que era sergipano, né, de Lagarto, né, Sergipe, mas que participou dessa escola do Recife anos depois. Além de Pernambuco ser a terra do grande Joaquim Nabuco, o abolicionista, que também era de Recife, né, e também faleceu em Washington, nos Estados Unidos. O Oliveira Lima, ele vai falecer em Washington, nos Estados Unidos. Ele colecionava livros, ele era um grande amante dos livros, e ele tinha uma biblioteca que foi tombada e virou museu lá nos Estados Unidos, onde ele viveu, onde ele tinha mais de 300 quadros raros e mais de, se eu não me engano, mais de 50 e poucos mil títulos, né, de livros raros, né? E na sua lápide, onde ele está enterrado, tem a mensagem: aqui jaz um grande amante dos livros, né? O Oliveira Lima, então, na sua lápide é uma homenagem escrito em português, né? Aqui jaz um grande amante dos livros, né? Bom, ele tem vários livros famosos, mas a sua magnum opus talvez seja um livro que ele escreveu sobre o Dom João VI, né? Ele escreve sobre o Dom João VI e ele vai falar da vinda da família real para o Brasil no período joanino, né? E a vinda da família real em 1808 para o Brasil. E ele escreveu esse livro sobre o Dom João VI, né? E ele também tem um livro sobre a América Latina e a América do Norte. Quem sabe mais pra frente eu faço um vídeo também sobre esse livro da América Latina e América do Norte. E uma formação histórica da nacionalidade brasileira eram conferências que ele proferiu na Sorbonne, né, na Sorbonne, na França, né, em Paris, né, na faculdade francesa. E aí ele, na Sorbonne, em 1911, proferiu essas conferências. Elas foram transcritas e depois foram traduzidas para o português. Então o livro Formação da Nacionalidade Brasileira, ele primeiro foi feito em francês, foram conferências e escrito em francês, para depois ser traduzido para o português. Esse livro vai influenciar vários brasilianistas, né, como por exemplo o próprio Thomas Skidmore, que foi um brasilianista norte-americano muito famoso, entre outros que sempre visam estudar a formação da identidade brasileira, cultural e histórica brasileira. Esse livro sempre acaba sendo citado e vem em mãos. Eu fiquei sabendo do Oliveira Lima por conta do Gilberto Freire, que talvez é o nome maior e expoente da nossa sociologia e antropologia, né? O Darcy Ribeiro também é um grande nome, mas é mais contemporâneo. E perguntaram uma vez para o Darcy Ribeiro qual livro ele gostaria de ter escrito, né? E ele falou que era o Casagrande Senzala, né? Para vocês verem como o Gilberto Freire é importante.
Embora você tenha grupos ideológicos hoje que rechaçam o Gilberto Freire, ele é muito perseguido na academia. Quando eu estudei sobre ele no curso de Sociologia e Política da Fundação Escola de Sociologia e Política, a antiga Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, o professor falou sobre o livro, mas sempre com pormenores, sempre com muito cuidado, né, mencionando o livro, por conta da visão, vamos dizer assim, conservadora. Eu não considero conservadora, né, mas a visão do Gilberto Freire que vai contra a visão do conflito de classes, da luta de classes, enfim. Embora seja um mito e não seja verdade que ele tenha defendido uma democracia racial, ele nunca defendeu uma democracia racial. Ele simplesmente aponta a formação do povo brasileiro que advém das 3 raças, né? E, enfim, ele não entrou na via do conflito, né? Então, talvez por ele não ter entrado nessa via do conflito entre classes ou raças ou etnias, por isso ele é muito perseguido, né? O Oliveira Lima vai ter um livro muito famoso sobre o Japão também. E ele foi um dos primeiros brasileiros diplomatas que teve missão no Japão. Ele foi para o Japão representar o Brasil. Isso já o Japão desde a era Meiji, né, da abertura dos portos para o Ocidente, que aparece muito naquele filme lá, o Último Samurai, né? E o Japão abrindo as portas, se ocidentalizando para o capitalismo. Depois ele vai ter uma industrialização na via prussiana, né, de cima para baixo, a industrialização do Japão. E o Oliveira Lima foi membro da comitiva brasileira no Japão. Mas o Oliveira Lima ele vai se opor, na época das grandes imigrações para o Brasil, ele vai se opor à presença da imigração japonesa no Brasil, né? Ele vai se opor à presença da imigração japonesa. Na época, nesse segundo reinado do Império, principalmente durante o fim da escravidão, em 13 de maio de 1888, e o período logo o início da República, o Brasil vai ser incentivado até pelo racismo científico de combater a miscigenação e de importar pessoas da Europa, trazer pessoas da Europa, não só por conta das suas técnicas no manuseio do trabalho, no campo, ou nas indústrias, mas também para embranquecer o Brasil, né? E esse embranquecimento se daria com a própria miscigenação que iria clarear o brasileiro, né? Então é uma coisa terrível. Os imigrantes trouxeram inúmeros legados para o Brasil, né? Até as ideias políticas socialistas, anarquistas, os movimentos operários, as grandes indústrias, famílias como os Matarazos, né? Os Klein, tantos outros que fizeram história e fizeram impérios comerciais no Brasil. Mas um dos fatos sobre o incentivo à imigração, e eu que sou filho de imigrante, né, meu pai é espanhol, minha mãe é brasileira, a família dela está mais tempo aqui no interior de São Paulo, mas meu pai é imigrante, né, veio da Espanha. Eu faço parte de certa forma, desse São Paulo ou desse Brasil que visou uma nova característica e face para o Brasil, mas o Brasil mesmo, o Brasil profundo, é o Brasil do mestiço, o Brasil do caboclo, o Brasil das 3 raças, né? E por isso que eu gosto, já defendendo, do Gilberto Freire e também da sua obra, né? Bom, o primeiro navio que trouxe imigrantes japoneses para o Brasil foi o Kazato Maru, em 1908, muito embora o Oliveira Lima fosse contrário a essa imigração japonesa, né? Partiu de Koba, do Japão, e veio para o Brasil. A maioria era destinada a Santos, né? Aí eles subiam a serra e chegavam no Planalto, e muitos deles foram para os interiores, né? Para o interior de São Paulo, para trabalhar nas roças de café. E muitos italianos, espanhóis, alemães, entre outros também, depois os libaneses, os sírios, todos eles armênios, né, principalmente depois do genocídio da Armênia em 1915 pelos turcos, né, durante a Primeira Guerra Mundial.
Muitos armênios vieram para o Brasil também. Então o Brasil é esse múltiplo, onde não só as raças convivem juntas, mas elas se fundem. Então o Brasil não é só multirracial, não é só plurirracial, ele é multirracial e alguns defendem até uma homogeneidade do Brasil. As raças teriam se misturado tanto que teria dado ao caráter brasileiro um caráter mais homogêneo, né? É uma coisa que dá para gente discutir bastante. Eu já vi alguns nacionalistas defendendo essa homogeneidade do brasileiro, né? Bom, então esse livro é de 1911, né, das suas palestras na Sorbonne, e ele vai falar muito da presença francesa nos primeiros anos do Brasil. Como ele estava na Sorbonne falando para os franceses, ele já puxou a sardinha para os franceses. E aí tinha a França Antártica e a França Equinocial. Equinócio era a antiga linha do Equador. Não levava o nome de linha do Equador ainda. Então, quando os franceses vieram colonizar o Brasil, rivalizando os portugueses, eles começaram com a França Antártica, que era a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. O atual Rio de Janeiro, era na Guanabara, no Rio de Janeiro. E eles foram aliados dos indígenas tupinambás. Os tupiniquins eram aliados dos peros, dos portugueses, que eram conhecidos como peros, e a França Antártica, então, era um projeto de se estabelecer uma nova França no sudeste brasileiro. Eu tenho um vídeo falando sobre os tupinambás e toda essa história do Hans Staden, do alemão que naufragou em Bertioga, que o Monteiro Lobato anos depois escreveu a história dele e tal. Eu não vou entrar nessa história agora porque não é o foco, mas eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para vocês assistirem a resenha que eu faço sobre o livro dos Tupinambás, muito inspirado no livro do Methow, que era aquele Alfred Methow, né? O antropólogo suíço que faleceu e foi encontrado numa floresta na Europa, morto, né? Caiu morto enquanto estava andando numa floresta. O Alfred Methow talvez seja o trabalho mais completo sobre o tema dos tupinambás e o início da colonização por parte dos franceses do Brasil, né? Os portugueses chegam, ele vai falar também da facilidade de Portugal a saída para o Atlântico, das feitorias que foi feito na costa da África. Ele vai falar do Vasco da Gama, as viagens do Vasco da Gama, mas o que importa é a chegada no Brasil. E aí Cabral teria chegado 22 de abril de 1500, mas ele vai falar também que no Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, o Nhanes Pinzon, que era da família do Martin Alonso Pinzon, que esteve nas caravelas do Colombo, ele teria chegado no Brasil primeiro. Então os espanhóis teriam chegado, mas não levaram, né? E teriam chegado na Amazônia também antes dos portugueses. O primeiro a fazer todo o percurso do Rio Amazonas, do começo ao fim, foi um português chamado Pedro Teixeira. Mas o Francisco de Orellana era o espanhol que primeiramente chegou no Amazonas, né? Muito em busca daquela lendária Eldorado, né? Depois teve as capitanias hereditárias. As mais importantes é a capitania de São Vicente, que é aqui do sudeste, né, São Paulo, e a capitania de Pernambuco. Eu tenho um vídeo falando sobre São Vicente, a primeira cidade do Brasil. A primeira cidade do Brasil foi São Vicente. Eu estive lá e gravei os pontos turísticos, principalmente a casa Martim Afonso, né, de Souza. O Martim Afonso de Souza foi o responsável pela fundação de São Vicente, um dos primeiros exploradores do Brasil, né? Vou deixar na descrição desse vídeo também o link, caso vocês queiram assistir esse mini documentário, dessa viagem que eu fiz para São Vicente, né? A viagem histórica para São Vicente, né? E depois foi sendo o governo do Mendes Sá, do governador Mendes Sá, que os portugueses vão recuperar o Rio de Janeiro expulsando os franceses. Ele vai conseguir reconquistar o Rio de Janeiro. Os franceses depois vão se estabelecer na França Equinocial. A França Antártica era na Guanabara e a França Equinocial era
em São Luís do Maranhão, era no Maranhão, né? Por isso que o nome do Maranhão é São Luís, por conta de um forte. E os reis da França depois vão ser os Luís, né? Então o Maranhão teve uma influência francesa também. A Bahia teve influência francesa também, até na Bahia também. Só que esse projeto não deu tanto certo, não deu muito certo e o Brasil conseguiu se manter português, mesmo frente a algumas adversidades, até mesmo da União Ibérica, de 1580 a 1640. O rei Dom Sebastião desapareceu em Alcácer Quibir, na Batalha do Norte da África, e ele não deixou descendentes. E o parente mais próximo para assumir o trono de Portugal era Felipe II da Espanha. O Felipe II, então, anexou, entre aspas, Portugal na chamada União Ibérica. E nessa época o Brasil vai sofrer influência da Espanha. Vai ser como se fosse uma espécie de colônia espanhola, embora nunca tenha sido um virreinato espanhol o Brasil. E como a Holanda era inimiga da Espanha, nessa época o Maurício de Nassau vai vir para o Nordeste brasileiro. Os holandeses vão invadir o Nordeste brasileiro, principalmente Pernambuco também. Pernambuco tem uma influência muito grande holandesa. E vão plantar açúcar. Só que depois do final, em 1640, no final da União Ibérica, você tem a Batalha de Guararapes, e essa Batalha de Guararapes expulsou os batavos, né, os neerlandeses, né, os holandeses do litoral da costa brasileira, e o Brasil retomou a sua influência portuguesa, né? E esses holandeses vão ser expulsos para as Antilhas. E as Antilhas, na América Central, vão produzir açúcar também e vão ser responsáveis pelo declínio do engenho de açúcar do Nordeste brasileiro. O Brasil não conseguiu competir com o açúcar das Antilhas. Só que depois o açúcar vai desaparecer e o produto principal do Brasil vai ser o café. Antes teve os minérios, que foi o ouro, né, e prata das Minas Gerais, mas depois vai ser o café no século XIX, e é o século XIX onde o século do qual nasceu o Oliveira Lima, e o qual ele viveu e foi muito influenciado, principalmente nesse apogeu do segundo reinado, sob o reinado de Dom Pedro II, né? Bom, ele fala do Diego Lepe. O Diego Lepe teria sido outro espanhol que chegou no Cabo de Santo Agostinho também, antes do Cabral chegar em Porto Seguro, em 1500, né? A gente sabe que já sabiam da existência do continente e até mesmo das terras a leste, né? Que quando o Brasil foi dividido pela linha de Tordesilhas, por conta do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi assinado em 1494 e os portugueses chegaram do Brasil em 1500. Então não é que eles descobriram ou acharam o Brasil. De certa forma, os espanhóis já tinham feito as coordenadas e sabiam da existência desses territórios. Mas o território do Brasil, para além da linha de Tordesilhas, vai se dar muito por conta dos bandeirantes. E aí esses bandeirantes, vale lembrar que quem escreveu muito sobre eles foi o Capistrano de Abreu. E eu tenho um documentário sobre os bandeirantes, sobre a cidade de Santana de Parnaíba, que é o berço dos bandeirantes, daqui da Grande São Paulo, que é a cidade onde eu cresci. Vou deixar na descrição desse vídeo o documentário que eu fiz sobre os bandeirantes e quando eu fui na casa do Anhanguera, né, do Bartolomeu Bueno da Silva, né, que é um museu hoje lá na cidade de Santana de Parnaíba, né. Bom, nos primeiros anos do Brasil, ele vai falar que a carta de batismo do Brasil é a carta de Pero Vaz de Caminha, e eu tenho um vídeo aqui no canal sobre a carta do Pero Vaz de Caminha, sobre o livro, que ela se transformou em livro, a carta, né, Pero Vaz de Caminha. Vou deixar na descrição desse vídeo também o link, caso vocês queiram ver. Eu vou deixar alguns vídeos na descrição alguns links na descrição desse vídeo, mas eu tenho uma playlist só de história do Brasil, inclusive falo do Joaquim Nabuco também e tal, vale a pena vocês conferirem. Estão todos nessa playlist destinada somente à história do Brasil, né? Bom, então o Brasil ele vai
ter uma espécie de mercado interno e de uma população interna de homens livres que eram mamelucos. O mameluco é o cruzamento entre o branco e o indígena. E depois, com o final da escravidão, você vai ter outros grupos de homens livres, como os cafusos, que eram a mescla dos negros com os indígenas, e o chamado mulato, que não se usa mais essa palavra, que era o branco com o negro. E a população, o Brasil vai ter esse cidadão médio, esse homem do Brasil profundo, dos interiores do Brasil, que depois alguns deles se mesclar com os imigrantes, abrasileirando os imigrantes, né? Sejam eles alemães ou italianos. Hoje nós temos uma população mais miscigenada em São Paulo, por pessoas que vieram de outros lugares do Brasil, como do Nordeste, mas também de imigrantes que vieram da Europa. Então você tem uma característica da população brasileira de que os nativos, vamos dizer assim, os quatrocentões ou quinhentões que estavam aqui no Brasil, acabaram influenciando essas populações de imigrante, né? O Darcy Ribeiro, no seu grande livro, O Povo Brasileiro, que eu tenho vídeo também aqui no canal, ele fala sobre esses Brasis. E aí tem o Brasil sulino, o Brasil da Paulistânia, né? Que era esse Brasil para além da linha de Tordesilhas, dos paulistas que chegaram até os Andes no Peru, né? Fundaram Goiás e Tocantins e chegaram até os Andes no Peru. Do Brasil litorâneo, do Brasil profundo, do Brasil caboclo. Então todos esses Brasis, né? O Brasil sertanejo também, o Brasil do sertão, né? Então eu recomendo muito o livro O Povo Brasileiro, do grande Darcy Ribeiro, né? Bom, primeiramente, o Brasil surge com as missões jesuíticas, né? Os jesuítas eram da Companhia de Jesus, do Inácio de Loyola, né? E o grande representante deles vai ser o padre José de Anchieta, que era natural das Ilhas Canárias, mas tinha origem basca, né? E nesse vídeo que eu falo sobre a cidade de São Vicente, eu falo bastante dessa história do José de Anchieta no início da colonização do Brasil, né? Principalmente quando ele funda a vila de São Paulo de Piratininga. Claro que antes dele já tinha o padre Manuel da Nóbrega, né? Mas no pátio do colégio, que é o pátio do colégio que está perto da Praça da Sé, é quando começou as primeiras missas e catequeses e ensinamentos da cultura lusa hispânica, né? Para os indígenas brasileiros, né? Bom, e ele vai falar também no livro do grande João Ramalho. Ele vai falar do João Ramalho e do Caramuru. O Caramuru que viveu na Bahia e a Paraguaçu, né? A Índia. E o João Ramalho, que tinha a Índia Potira, na região de Santo André. Santo André da Borda do Campo. O João Ramalho era um português que optou e escolheu viver entre os indígenas. E a prática de cunhadismo, o cunhadismo era ceder, que os indígenas tinham, eram ceder mulheres da aldeia para os povos conquistadores. Ele acabou tendo várias esposas indígenas e vários filhos mamelucos. Então os paulistas, verdadeiros paulistas, são descendentes do João Ramalho. João Ramalho que viveu entre os indígenas na região de Santo André, e também o legado jesuíta do padre José de Anchieta, né? Bom, os tupis chamavam de tapuias todos os seus inimigos, né? Os inimigos do tupis. E os tamoios eram uma confederação indígena que é muito representada pelos tupinambás. Esses tupinambás, eles eram antropofágicos, né? O que significa antropofágicos? Canibais. E quem retratou o ritual antropofágico deles foi os relatos do alemão Hans Staden, que naufragou na costa brasileira, né? E foi capturado pelos tupinambás e foi ele que relatou como que era o ritual antropofágico. Existem os tupinambás até hoje, a comunidade tupinambá, mas é óbvio que eles não são mais antropofágicos, mas os seus antepassados eram, e o ritual foi muito bem descrito e registrado pelo Hans Staden, né? Bom,
teve dois projetos culturais, anos depois, nas tentativas de formar a identidade brasileira. Uma era o Projeto Paulista, que teria como, partindo do pressuposto da história de São Paulo, que sempre foi uma região isolada, né? E essa questão do isolamento de São Paulo a gente pode debater também. E tinha a Confederação dos Tamoios. Essa Confederação dos Tamoios é que saiu vencedora, que era o projeto do Brasil pernambucano, o projeto do sertão nordestino. Por isso que a ideia de formação do Brasil é a ideia da Casa Grande Senzala. Mas essa realidade da Casa Grande Senzala não era de todo o Brasil. O Brasil sulista, o Brasil paulista não tinha essa realidade da Casa Grande Senzala e do engenho. O engenho é algo propício apenas do Nordeste brasileiro. Mas a cultura nacional incorporou essa questão regional do Nordeste, e depois a cultura do Rio de Janeiro vai ser transportada para todo o Brasil, principalmente na época do Getúlio Vargas, né? Com o DIP, né? O Departamento de Imprensa e Propaganda do regime varguista, sobretudo depois de 1937, com o golpe do Estado Novo, né? Bom, a primeira tentativa de formação da identidade brasileira, ela se deu na literatura durante o Império Brasileiro. O Brasil teve sua independência proclamada, proclamou a independência em 7 de setembro de 1822, mas eles precisavam de uma história, uma narrativa do país e construir um país. O Brasil é um país que o Estado ele é anterior à nacionalidade. O Estado brasileiro ele se forma em 1808, com a família real de Dom João VI e Carlota Joaquina aportando no Rio de Janeiro. E o Estado, então, o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves, membro do Reino Unido de Portugal e Algarves, mas o Estado brasileiro ele é anterior à nacionalidade brasileira. Muito embora dizem que alguns historiadores falam que a nacionalidade brasileira se dá depois da Batalha de Guararapes, com a expulsão dos holandeses, né? É um grande feito do heroísmo brasileiro contra o estrangeiro, né? Luso brasileiro contra o estrangeiro, né? O Duarte Coelho também foi um grande governador de Pernambuco também, dessa época, né, mais ou menos. E o José de Alencar, na época do Império, vai tentar trazer por meio da literatura, e a literatura que era advinda do capitalismo editorial, que era desde a época da prensa de Gutenberg, várias histórias eram escritas de narrativas dos povos, Ivan Oedo, Walter Scott. Nos Estados Unidos, a história do último dos Moicanos, né? Do Cooper, né? Do Último dos Moicanos, tal. E então várias histórias estavam sendo escritas das narrativas dos países, e não foi diferente no Brasil. O José de Alencar ele começa a escrever O Guarani, que virou depois uma ópera do Carlos Gomes, lá de Campinas, né? O Guarani. E ele escreveu no Guarani o mito de fundação do Brasil, que era a união da Ceci e do Peri. O Peri era um indígena Guarani, que era escolhido a etnia Guarani porque era uma etnia dócil ao português, que contribuiu com os portugueses, né? E a Ceci, que era portuguesa. Então, o mito no final da história, ele pega um tronco nas águas profundas de um rio, como se fosse um dilúvio que estava acontecendo, e aí o mito de fundação do Brasil é a união dele, ele salva a Ceci, né? E aí o mito de fundação do Brasil é a miscigenação entre indígenas e brancos. Nesse processo o negro ficou de fora. O negro só vai ter uma representação na época dos anos 30, com a Frente Negra Brasileira do Arlindo Veiga dos Santos, que defendia um terceiro império, né? Era monarquista, mas ele tinha um movimento chamado Frente Negra Brasileira, né? E aí depois passou-se a olhar também na questão da inserção do negro na história brasileira, e o Florestan Fernandes escreveu, muito tempo depois, a inserção do negro na sociedade de classes brasileira. Também ele vai escrever sobre isso, né? Bom, então o que eu poderia dizer do Oliveira Lima é que ele escreve basicamente
a formação do povo brasileiro, que eu já falei em outros vídeos. Tem até um vídeo meu sobre o pensamento social brasileiro, posso deixar na descrição desse vídeo. Mas o que me chamou muita atenção é a exaltação que ele faz sobre a França Antártica, da Baía de Guanabara, e da França Equinocial de São Luís do Maranhão, porque ele escreve na Sorbonne, na França, esse livro, e ele escreve, e ele é uma palestra dele em francês para aquela população. O Dom Quixote Gordo, né, como era chamado carinhosamente pelo Gilberto Freire, então vai ser uma figura expoente que viveu numa época de transição do Império para a República. E ele fala que a história do Brasil se deve muito ao bom Império. E ele era saudosista ao Império, né? Ele se opôs à anexação do Acre pelo Rio Branco, na diplomacia internacional. Ele também se opôs à imigração japonesa no Brasil. Mas, sem sombra de dúvidas, foi um grande nome, um grande intelectual brasileiro que contribuiu muito para o estudo da nossa formação, do nosso gentílico, né? E todos os estudos brasileiros, até de brasilianistas, e todos os estudos sobre o povo brasileiro, até mesmo do próprio Gilberto, não só do Gilberto Freire, mas até mesmo do próprio Darcy Ribeiro, que escreveu O Povo Brasileiro, vai ser visitado os textos do Oliveira Lima, né? O Oliveira Lima vai ser praticamente um precursor sobre o assunto do Brasil. Então, por mais que seja repetitivo e redundante, eu estou fazendo mais um vídeo falando sobre esses assuntos novamente, é porque dessa vez eu estou indo na fonte, a fonte principal de um dos precursores a escrever sobre a formação e a identidade do povo brasileiro, que foi o grande Manuel de Oliveira Lima, que repousa em sua lápide com a frase: aqui jaz um grande amante dos livros, tá certo, gente? Bom, então é isso, eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que também gosta do tema, e vamos sempre promover, sobretudo, a sociologia, a literatura e a cultura nacional. Valeu, gente! Grande abraço!